Então pessoal, hoje vamos fazer um vídeo em relação direcionado a crianças, pais e escolas, principalmente para aqueles pais que têm crianças com alguma dificuldade, com alguma deficiência e que tenham doenças crónicas ou até mesmo terapias, ok? Então eu vou falar aqui que direitos é que existe, vou falar um bocadinho em termos resumidamente mesmo a minha trajetória, porque existe vídeos aqui no canal mesmo a falar diretamente do autismo, mas também noutros vídeos que diz desabafo, misturado com muitos temas em relação à casa ou ao trabalho, tem lá como desabafo também, vocês podem assistir, ok? E então eu vou começar este vídeo, ok? Pronto. Então, para quem tem filhos com autismo, trissomia 21, doença crónica, alguma criança com dificuldade à espera de algum diagnóstico, que tenha terapias, estas crianças têm que ser acompanhadas, não é? Em consultas na área específica, ok? Estas crianças têm que ser acompanhadas pelo um pediatra de desenvolvimento para sair esse diagnóstico, ou então aquelas crianças que têm doença crónica, dependendo do problema que é crónico, aí é a área que entra, depende de que situação for. Aí é um caso um bocadinho à parte, mas como é uma doença crónica, tem acesso a este apoio, ok? Pronto. Tem que se fazer várias avaliações com neuropsicólogos, um acompanhamento com terapias, psicólogos, para ir acompanhando a criança, para ver o que é que realmente é, o que é que a criança tem, ok? Seja o problema que for, gente. Pronto. Quem dá esse diagnóstico, normalmente é o médico que acompanha essa criança e que manda fazer essas avaliações todas. Quando vos dá esse relatório, que é o diagnóstico, automaticamente eles dão-vos logo um documento preenchido pelo médico que vocês têm que se dirigir à Segurança Social para ter um apoio que é o apoio de abono por deficiência, ok? Não é o abono normal, gente. Este abono é só para este tipo de casos, seja crianças que estão a usufruir de terapias, seja crianças que tenham trissomia 21, autismo ou outra deficiência, e seja crianças com doenças crónicas, ok? Este apoio chama-se abono por deficiência. O outro abono não tem nada a ver com isto. Pronto. E então, esse papel é entregue na Segurança Social e automaticamente é atribuído o valor para os pais, pago por transferência bancária. Pronto. Claro, com este valor nem sequer ajuda metade de tratamentos, no sentido de terapias, não ajuda nem sequer metade, ok? Pronto, já vos estou a dizer que nem sequer chega aos 80 euros, só se agora aumentar para o ano e for assim um valor. Portanto, eu acho que está a rondar, ao menos estava nos 74, não sei se entretanto aumentou para 70 e tal, ou 76 ou 78, não sei como é que está, porque eu até nem tenho reparado muito nisso, mas sei que antes era 74, se entretanto eles aumentaram não foi nada demais, pronto,
mas é como eu estou a dizer, não chega aos 80 euros, ok? Pronto, porque quando uma criança precisa de terapias, normalmente é mais que uma por mês. Normalmente é ou 2 vezes por semana, ou é uma vez por semana, dependendo dos casos. Portanto, este valor não faz face a, sequer, a quase nada. Estão a entender? Mas pronto, é um direito que tem. Ponto. Depois, o que existe é que estas crianças podem ser acompanhadas dentro da escola por uma equipa chamada ELI, ok? Eu deixo aqui assim o nome para vocês terem mais noção. Essa equipa não é paga pelos pais, então essa equipa supostamente, ao menos que o meu filho acompanhou até ele fazer 6 anos, dos 3 até aos 6, portanto, chama-se Equipas Locais de Intervenção Precoce, que apoiam as crianças, ok? Pronto, chama-se ELI. Esta equipa tem vários terapeutas, tem psicólogos, dependendo da necessidade daquela criança, vai acompanhando tanto no conceito escolar, até mesmo no conceito familiar em casa, ok? Pronto. Depois, quando a criança vai para a primária, e daí em diante, é outra equipa idêntica à ELI, mas chama-se CRI. Eu vou também deixar aqui para vocês depois verem. Que é o Centro de Recursos de Inclusão, que são serviços especializados pelo Ministério da Educação, a capacidade de escola com sucesso educativo para os alunos, ok? Pronto. Então, isto é quando eles começam na primária e daí em diante para a frente, que são estes profissionais que são contratados normalmente pelo agrupamento, o agrupamento que é responsável pela escola que o vosso filho está, que contrata terapeutas, seja ocupacional ou terapia da fala, ou um psicólogo, para ir, digamos, ao recinto, neste caso dentro da escola, acompanha os vossos filhos dentro da escola, tem essas terapias dentro da escola, ok? Pronto. Mas quem paga é, normalmente quem tem essas custas, ou digamos assim, é a escola, ok? E esses gastos acaba por ser a escola que paga, mas são contratados porque há um relatório médico, há uma necessidade para aquele aluno que é preciso assim ou é assado. E não só, também contratam professores especializados de ensino especial, com uma pós-graduação adequada para este tipo de crianças, porque existe o professor de apoio e há o professor de ensino especial, ok? É completamente diferente. Pronto. Que normalmente têm que ser chamados para acompanhar estas crianças porque requer esse extra, digamos assim, ok? Pronto. Ou também contratam auxiliares, caso seja preciso auxiliar aquela criança nas suas necessidades, no sentido tipo, ou de ajudar para comer, ou ajudar a ir à casa de banho, ou pronto, seja que necessidade for, também entra neste contexto do CRI, ok? Pronto. Por isso é que eu quero frisar aqui que nem todas as escolas têm possibilidade, não conseguem garantir estes profissionais, porque já existe uma carência de profissionais, tanto de professores como auxiliares. Como também muitas das vezes não é falha propriamente da escola, mas é do Ministério da Educação, ok? Por isso, eu acho que aqui, como já estamos nesta parte a falar, eu aconselho para que vocês, quando querem inscrever o vosso filho
numa escola, naquele agrupamento, vocês tentem saber o feedback daquela escola, daquele agrupamento, saber os profissionais, saber se o agrupamento consegue garantir as necessidades para o vosso filho. Mas quando eu digo para fazer, para falar, para saber ou tentar marcar uma reunião, tentem marcar com uma antecedência antes de começar o ano. Não é faltar um mês ou dois para o ano letivo começar. Tentem ter esta reunião quase a meio do ano anterior, para começar a preparar as coisas para o novo ano letivo, na minha opinião. Porquê? Porque não é só o vosso filho que tem estas necessidades, não é só os vossos filhos que têm estes problemas, há outras crianças e eles têm que ver o caso do vosso filho, têm que ver o caso de outras crianças e têm que ver se vão conseguir, ok? Pronto. Para depois eles também poder-vos dar uma resposta dentro de uma data que vocês esperam, né? Para vocês poderem organizar a vossa vida. Pronto. Agora é assim, se não conseguirem garantir, eles vão dizer que não prometem nada, mas vão tentar, ou não podem garantir. Pronto. Claro que existem formas de falar para os pais, para as famílias que estão a tratar tudo isto. Há profissionais um bocadinho mais frios, há outros profissionais que são super atenciosos, mas nessa hora também, se vocês se sentirem desconfortáveis, vocês só têm que educadamente dizer assim: olha, mas você não precisa falar assim, porque eu estou a tentar saber aquilo que o meu filho tem direito. E pronto, gente, não é preciso também estar... enfim, para tentar evitar certas coisas, ok? Pronto. Depois, mais, o que é que eu tenho para aqui? Depois também existe a situação que vocês podem também ter terapias por fora sem ser a pagar, que é as terapias pelo P1 do Centro Médico, do Sistema Nacional de Saúde, do vosso posto médico, do vosso médico de família que passa um P1 e vocês entregam numa clínica, e o vosso filho vai para lá e tem as terapias. Também pode ser assim. Depois também existem as terapias no hospital, que também é o hospital, é à conta do hospital, porque as crianças são isentas, não pagam, portanto as terapias que as crianças tiverem no hospital é de graça, digamos assim. Portanto, a única coisa é que vocês têm que perder trabalho para ir às consultas do hospital para ter acesso às terapias. E a outra opção é aquela que se calhar a maioria não quer, que é ter que pagar as terapias. Pronto, nas clínicas, como é óbvio, ok? Pronto. Depois, há outra situação que eu, sinceramente, para mim, eu não tolero muito, é certos pais acharem que pode exigir e fazer e acontecer na escola, porque assim o diz, mas muitas das vezes os pais não entregam os relatórios médicos que têm essa obrigação de entregar. Agora existe a situação assim, há aqueles pais que não quer dizer que o filho ou a filha tem aquele problema e quer estar oculto, e há aqueles pais que sabem que o filho tem aquele problema e quer entregar a informação e quer que a escola tenha essa informação e trabalhe com os filhos da seguinte forma, como diz no relatório, dependendo da situação e do caso, ok? Portanto, os pais que entregam o relatório têm mais poder, digamos, de decisão,
de intervir em alguma coisa na escola, concordam ou não concordam, porque assim existe um relatório, ok? Quanto os pais, sabendo que o filho tem um problema e não entrega, digamos, o relatório, não pode exigir nada, ok? Pronto, é a única diferença. E depois, esses pais que não entregam relatório, muitos deles dizem que a escola que é assim, que é assado, ou que o professor fez uma reunião a relatar que o filho é assim ou é assado, pronto. Mas os pais também não querem dizer a real do que é que se passa com o filho, o que é que o filho tem, e pronto, gente. E depois acontece aqueles casos que têm que acionar a CPCJ, gente, ok? Eu quero dizer com isto e quero alertar, porque assim, eu estou a ver que também as pessoas estão sempre a alegar que a CPCJ é para tirar os filhos, que é para tirar os filhos, que é para tirar os filhos, gente. É assim, eu tenho aqui um vídeo, inclusive eu deixei nesse vídeo 2 links de 2 casos que passaram por essa situação e ninguém retirou os filhos a esses pais, ok? A CPCJ não é para tirar propriamente os filhos, a CPCJ serve para ser acionada, até pode ser os pais a acionar para verificar o que é que realmente se está a passar na escola, se o erro também é da escola, da professora ou do professor, ok? Ou do ambiente escolar, ok? Como também alguém da escola ou até mesmo alguém familiar, vizinho, pode acionar a CPCJ alegando que aquela criança não está bem por algum motivo, ok? Dizendo que aquela criança tem aquele problema, ou os pais não querem saber, que há muitos casos assim, que pais não querem saber, não querem ir aos médicos, não querem saber de nada, ok? Há pais que muitas das vezes são apanhados de surpresa, mas se tiverem tudo direitinho, se está tudo correto, não há que ter medo, gente. Por isso é que eu já disse num dos vídeos que, digamos que negligência não é só maus tratos, não é, digamos, dizer palavrões, não é dizer palavras obscenas, não é isso, não é não lavar a roupa, não cuidar da criança, é também negligência, é aqueles pais que não querem saber, simplesmente ignoram alguns sinais em termos de saúde e simplesmente facilitam, ok? Ou algum professor muitas das vezes diz que a criança que não está atenta, ou por isto ou por aquilo, ou porque a criança não descansou, ou porque a criança não comeu, e os professores têm o direito de perguntar o que é que se passa, ou o que é que poderá estar a passar, ok? Se os pais não souberem, as coisas têm que ser averiguadas, ok? Pronto, por isso é que existe essa instituição, ok? Portanto, vamos passar à frente. Em relação a isso eu já disse o que tinha a dizer, mas há pais que não querem saber da situação em si. Pronto, depois, eu acho que o mal disto também é, tipo, professoras que têm a mania de estar sempre a comparar aquele caso com outro caso, que nada tem a ver um com o outro, por exemplo, ou até mesmo o tema pode ser o mesmo, mas o comportamento daquela criança não tem nada a ver com aquela criança. Estão a entender? Eu vou dar assim um exemplo. Imaginem, o autismo existe 3 graus, ok? O meu filho é o grau 1, é leve, é no sentido em que ele é calmo, não é agressivo, e ele só se torna um bocadinho mais alterado, não considero agressivo, porque ele não se vira a ninguém, e ele só se torna um bocadinho mais alterado e fica alterado, por exemplo, se ele assistir, por exemplo, discussões, se alguém estiver a levantar demasiado a voz,
se estiver a ouvir a pessoa ali com uma atitude agressiva, a falar, mas bastante alto, a incomoda, e assim, essa criança automaticamente quer se defender, e a forma que eles encontram muitas das vezes não é a mais adequada para, digamos, dizer assim, chega ou para. Nós se calhar vamos chegar lá e dizer assim, olha, já chega, já para com isso, pronto. Eles não vão estar se calhar a dizer, alguns que verbalizam, talvez possam dizer isso, mas muitas das vezes não vão dizer isso, no sentido do meu, às vezes diz, já chega, eu vou dizer ao pai, ou vou dizer à polícia, pronto, estão a entender? É forma. Há outras crianças que nessa situação faz confusão e pode ser agressivas e virar-se à outra pessoa porque entende que a outra pessoa está a ser ameaçada. Portanto, é esse tipo de comportamentos que muitas das vezes os professores não sabem lidar e depois entendem que a criança é mal educada ou é agressiva. Eu não posso ter um aluno destes na escola, desculpem, mas é assim. Se aquela criança se sentiu ameaçada de alguma forma, é porque existiu um ambiente que não foi bom. Até mesmo crianças que não tenham trissomia 21, autismo, muitas delas sentem-se incomodadas com o ambiente de discussão, do levantar a voz. E as crianças sentem intimidação, sentem medo, portanto, e são crianças normais que aparentemente não têm problema nenhum. Portanto, temos que ter um bocadinho de atenção, que qualquer ser humano pode ser agressivo, mas alguma coisa levou a despertar aquele gatilho. Estão a entender? Não somos todos iguais. Pronto. Eu quero dizer que assim, por exemplo, o autismo tem 3 graus, o mais agressivo completamente se calhar vai ser, pode ser agressivo, pode ser um perigo, digamos, para a sociedade. O segundo grau também pode ser um perigo para a sociedade, mas por isso é que estas crianças são acompanhadas nos médicos, estão a ser acompanhadas para também ao mesmo tempo serem controladas, se for o caso, com medicação, ou até mesmo, em últimas instâncias, ter que estar numa instituição adequada, gente. Infelizmente, há casos assim. E há crianças não, e há adultos que nem sequer autismo têm e têm atitudes agressivas e têm que estar numa instituição. Estou a entender? Agora não vamos estar a dizer que o autismo são crianças agressivas, eu não quero isto ao pé dos meus filhos ou da minha filha, a trissomia 21 é isto e aquilo. Não é uma doença contagiosa, gente. Nós somos todos seres humanos, temos que conviver em sociedade, temos que estar todos incluídos, temos que nos ajudar uns aos outros, ok? E há professores que, muitos deles são professores e não deviam de estar a executar a sua função, porque não sabem lidar com as situações. Eu posso vos dizer aqui que a mania deles é estarem sempre a comparar situações de outro aluno com o aluno que tem naquele ano, e não pode ser aceito, até mesmo os médicos vos vão dizer que não pode ser assim, porque o vosso filho é o vosso filho, aquela criança é aquela criança, e ponto, são completamente diferentes, cada um age de maneira diferente. Depois também há aquela situação que é assim, os professores muitos deles têm a mania que são eles que mandam nos vossos filhos. Isso vocês não podem aceitar, vocês não podem concordar com tudo que os professores fazem na aula, ok? Ou tudo o que dizem na aula, porque apesar de tudo vocês é que são os encarregados de educação, vocês é que são os pais. Se formos a ver, vocês é que têm a palavra final, ok? Portanto, se vocês não concordarem com alguma coisa, vocês têm que dizer,
ao professor que não concordam por isto ou por aquilo. E vou-vos dar assim um exemplo que aconteceu connosco, que, por exemplo, nós fomos uma vez a uma reunião de pais e por acaso o menino estava connosco, estava sentado ao pé de nós, e ela mostrou lá um vídeo, a professora da primária, digamos, do meu filho, mostrou lá um vídeo e meteu aquilo completamente alto, sabendo que estava lá o aluno que tinha sensibilidade ao som estar muito alto, que isto está reportado no relatório médico, e ela espeta aquilo alto. Eu só vos posso dizer assim, o meu filho meteu logo as mãos aos ouvidos, porque aquilo estava alto. Estavam os outros pais, e eu digo assim, qual foi o cuidado daquela professora fazer aquilo? Qual foi o cuidado? Não foi nenhum. Aí vocês podem intervir, vocês aí sim têm o direito de falar, porque isso está tudo detalhado no relatório médico. Não é uma coisa que ela não sabe, não é uma novidade, ok? Pronto. E depois, por exemplo, quando ela fazia isso na sala de aula, que chegou a fazer, e não pedia consentimento a ninguém, fazia mais nada, simplesmente era a vontade que lhe dava na cabeça e fazia mais nada. Muitas das vezes a criança chegava a casa e chorava do nada, e a gente não sabia o porquê. A criança chegava a casa e estava revoltada porque alguma coisa aconteceu. Ela muitas das vezes discutia lá com os meninos, a ralhar ou a falar alto com eles, e ele sentia-se incomodado com aquilo porque a voz já estava alterada, e ele chegava a casa e estava mesmo revoltado, ele chorava, ok? Portanto, não venham dizer que estava bem, não. Quem conhece melhor os vossos filhos são vocês que são pais. São vocês, avós, que muitas das vezes cuidam dos vossos netos como se fossem filhos, ok? Não são os professores. E vocês têm que estar atentos a isso, ok? Portanto, houve muita discussão em relação a isso, porque eu tive que frisar que eu disse várias vezes àquela professora que eu não tenho que concordar com tudo que ela diz ou que os outros pais dizem, ok? Eu fui muito firme muitas vezes, como também aconteceu muitas vezes a gente não dar autorização de tirar fotografia, e ela tirou. Como também já fez a modo de eu assinar certa papelada, dizendo que aquela papelada era para isto e era para aquilo, e eu confiando nela, sem ler, eu vou-vos exemplificar, eu confiando nela, sem ler, imaginem que isto é um papel e isto é outro papel, imaginem que é neste papel que eu tenho que assinar. Ela metia as outras folhas por cima para eu não ler, ok? E eu simplesmente assinei, puxava para cima, mas só que não dava para ler completamente, e eu assinei. A justificação que ela me deu naquela hora foi que era para ver a ver se o Dinis tinha direito ao material gratuito, ok? E eu confiei, e depois o meu marido chegou cá fora e disse assim, atenção que aquilo que tu assinaste não foi nada disso. Portanto, vocês estejam atentos, porque se porventura vocês tiverem que assinar a documentação normal, vocês quando assinar só assinam quando lerem. Se não estão de acordo, não assinam, ok? Pronto. Portanto, são episódios que eu também fui relatando em alguns vídeos aqui no canal. A gente passou muito, a gente discutia muito, eu estava farta de estar-lhe a chamar a atenção. Ela tinha a mania e tem a mania de que os pais têm que fazer aquilo que ela
quer, ok? E não pode ser assim. Eu não posso estar de acordo só porque ela é uma professora, ok? Eu não posso estar de acordo só porque ela diz que manda. Estão a entender? E vocês têm que ser firmes, educadamente, caso vos falte, digamos, ao respeito, não estou a dizer para dizer palavrões, ok? Mas se vos faltar ao respeito noutro tipo de palavras, vocês aí também têm que falar. Se assim não resultar, vocês têm que comunicar no Conselho Executivo, falar com o diretor do agrupamento, ou marcar uma reunião, como eu também já fiz e relato isso em vários vídeos, de situações que não se admite a ninguém, ok? Eu posso vos deixar aqui na caixa de descrição alguns vídeos de alguns episódios que eu fui relatando ao longo do tempo, que vocês vão ver que não é mentira, que não é fácil. Há profissionais excelentes, há profissionais que já não deveriam de estar a executar. Mas pronto, é aquilo que eu vos estou a querer dizer. Eu só vos digo muita força, muita resiliência. É normal que a gente queira defender os nossos filhos, ainda apesar de tudo, numa situação sensível e frágil. Eu acho que os professores não devem de carregar mais a carga dos pais do que os pais já têm, mas sim ajudar e facilitar que as coisas andem para a frente. Portanto, eu espero que tenha esclarecido e ajudado de alguma forma. E pronto, gente. Isto é aquilo que eu sei que estas crianças têm direito. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem bem. Subscrevam, metam um like e comentem.